Você está ouvindo Senai Infocast. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Murilo e esse é mais um episódio do Infocast, podcast do Senai que veio para descomplicar a tecnologia, a inovação e a educação. Oi pessoal, eu sou a Clarissa Viana e o tema de hoje é a privacidade na era digital. Ainda é possível a gente manter alguma coisa sem exposição? E para falar desse assunto, a gente preparou um episódio especial do Infocast. E hoje você vai ouvir várias opiniões de especialistas, um pouco da nossa e alguns fatos sobre a nossa vida digital. A gente nem discute mais os benefícios que a internet trouxe para a nossa vida. Mas será que já paramos para refletir as consequências de tanta internet e tanta conexão? É mesmo, Murilo. É graças à internet que hoje a gente tem projetos colaborativos como a Wikipedia e tanto conteúdo publicado no YouTube. Sem contar a facilidade que a gente tem de entrar em contato com pessoas do outro lado do mundo e se conectar com amigos que a gente não via há muito tempo. E tudo isso porque na década de 1960, os militares dos Estados Unidos pensaram em como proteger seus computadores e a conexão entre eles em um caso de ataque ou uma guerra. O que começou como uma ferramenta de comunicação militar é visto hoje como um ambiente livre, onde todo mundo pode participar e a informação circula livremente. Mas a gente esquece que o seu desenvolvimento, o da internet, foi resultado do investimento de empresas privadas, principalmente as de telecomunicação, e de alguns governos, como o dos Estados Unidos. É por isso que não dá para dizer que a internet é 100% livre hoje. Se você tem um celular, precisa contratar um plano de dados para acessar a internet, ou contratar um plano para sua casa. E mesmo em locais como praças de Wi-Fi livre, não dá para dizer que a internet é 100% gratuita. A gente falou um pouco sobre isso no episódio 32, dos algoritmos nas redes sociais. E eu conversei de novo com a Vanessa Carvalho, da agência Wena, que participou do episódio, para entender um pouco mais sobre esse assunto. A internet tanto não é grátis que se você estiver acessando um Wi-Fi livre, que supostamente você não está pagando ali, alguém está pagando essa conta e você, para ter acesso a esse Wi-Fi, provavelmente você está dando o seu dado, você está permitindo alguma coisa de acesso, alguma informação sua para dar de moeda de troca. Esse é o famoso "se o serviço é gratuito, o produto é você", que a gente ouviu no episódio 4 sobre privacidade nas redes sociais. As informações dos usuários e do comportamento deles se tornaram uma mina de ouro da era moderna. Quem tem acesso a essas informações pode lucrar muito com elas. E quando a gente tem cada vez mais hábitos se fundindo com a tecnologia, as oportunidades para captar esses dados apenas crescem para as empresas. São diversas ocasiões de monitoramento e dispositivos no mercado que possibilitam essa coleta. E com o número de smartphones e outros dispositivos aumentando, a gente tem a impressão que não existe mais um ambiente offline, fora do digital, e que estar desconectado é como ficar sem respirar. É só a gente reparar no transporte público, né? Fila de banco, até mesmo elevador. Uma pequena pausa que a gente tem na vida já vai com a mão pro smartphone para ver redes sociais ou até matar o tempo jogando alguma coisinha que tá disponível de graça também. Chega a ser um vício mesmo, a gente faz no modo automático. E hoje, a gente já tem mais smartphones do que brasileiros. Isso sem falar nos outros dispositivos, como tablets, smartwatches e monitores de atividades físicas que estão capturando nossos dados e nosso comportamento o tempo todo. Por isso que a nossa realidade já está tão transformada pela tecnologia. Hoje a gente é hiperconectado e com tanto dispositivo monitorando do nosso sono ao trajeto de casa até o trabalho, as empresas têm um prato cheio de dados para analisar. E olha que são muitos dados. O Luiz Viola, diretor de tecnologia da ABINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas, comenta sobre essa combinação de dispositivos e sensores. Quando a gente fala de dispositivos de internet das coisas, geralmente são dispositivos muito simples, são dispositivos que eles têm poucas funções. Um sensor de umidade para agricultura, né, que ele vai medir só a umidade do solo, né, por condutividade. Agora, quando a gente fala de smartphones, smartwatches e aplicativos, você começa a ter uma capacidade de gerar dados muito maior, porque eu tenho sensores que conseguem me dizer a minha movimentação. Eu tenho um GPS que diz aonde eu estou, tenho temperatura. Essas coisas todas, quando a gente consegue pegar e trabalhar esse dado, por exemplo, é interessante, no meu telefone eu consigo olhar e ele me diz quantas escadas eu subi por dia, né? E faz um cálculo de
de gasto de caloria. Então, se você olha isso, o smartphone, o smartwatch, ele tem um poder de processamento muito maior, né, que não depende da nuvem. Basicamente, os dados são capturados no seu dispositivo, criptografados e transferidos para os bancos de dados das empresas na nuvem, quando se juntam as montanhas de dados de outros usuários e outros dispositivos para serem analisados e usados de maneira impessoal. E por conta do uso de Big Data, as empresas já analisam fotos, vídeos e textos publicados em redes sociais e sites que estejam abertos ao público. A ideia é que tudo isso alimente uma grande biblioteca de dados para ajudar a entender comportamentos e prever tendências. O exame detalhado das informações capturadas já permite melhorar a nossa vida moderna. Detalhes como a quantidade de atendentes nos caixas de um supermercado ou de um banco, ou o tempo de abertura de um cruzamento de pedestres numa rua bem movimentada da cidade. Só que, para serem interpretados de forma coletiva, esses dados perdem as informações particulares que identificam os usuários geradores do conteúdo, a chamada anonimização. Mas quais são esses dados? Como eles são tratados pelas empresas? Até quando uma empresa pode manter os seus dados no banco delas? É possível saber o que está sendo capturado por cada site, aplicativo ou até mesmo no meu próprio smartphone? Até pouco tempo atrás, a resposta não era muito otimista. As empresas costumavam se proteger dizendo que estava tudo explicado nos termos de uso. Aquele textão que aparece pra gente ler sempre ao se registrar em um serviço, mas que a maioria das pessoas acaba pulando e indo direto pro aceito. Mas a verdade é que esses documentos eram vagos a respeito das informações capturadas e do tratamento dado a elas, dando muito espaço para as empresas agirem sem transparência ou regulamentação. Sem contar que esses documentos sempre diziam que os dados se tornavam um ativo da empresa, como se não pertencessem mais ao usuário que produziu aquela informação. A Ariane Maia, diretora da A2B1, explicou pra gente sobre esse limbo dos dados. No passado, o que estava acordado via termo era o que estava combinado. Então, muitas vezes você até para conseguir usar algum serviço, você tinha que dar o aceite, porque não tinha opção de não dar o aceite. Na prática, isso permitia que as empresas que capturavam e tratavam essas informações pudessem vendê-las para outras empresas sem nenhum problema. Isso beneficiava desde as organizações do ramo da publicidade, que poderiam fazer uma segmentação mais detalhada para anúncios ou outros tipos de conteúdo, até prestadores de serviços que tinham como base determinados perfis ou sites de maior audiência. É o clássico exemplo das propagandas de viagem, né, Murilo? A gente faz uma pesquisa simples num buscador, ou então recebe um e-mail sugerindo uma compra e de repente visualiza um anúncio dias depois sobre exatamente esse mesmo lugar ou aquele mesmo hotel. Esse rastreio é feito por meio dos cookies dos nossos navegadores, que também não são os vilões da tecnologia e devem continuar existindo. Além de guardar as informações sobre o nosso histórico de navegação, eles nos ajudam direcionando os esforços de marketing das empresas aos usuários que realmente possam se tornar consumidores daquele produto ou serviço, fazendo com que você não veja, por exemplo, anúncios de produtos que nunca consumiria na vida. Parece um pouco um filme de ficção científica, né? Quando os nossos atos estão todos monitorados, como naquele livro do George Orwell, 1984. Que conta a história de como o grande irmão nos diz o que fazer e pensar o tempo todo. E a vigilância fica um pouco mais assustadora se a gente pensar que, mesmo com toda a anonimização dos dados, é possível rastreá-los de volta ao usuário que gerou todas aquelas informações. É claro que isso não é o objetivo e nem que esse processo seja tão fácil assim, mas segundo o especialista em Big Data e Arquitetura da Informação Fábio Jardim, isso é possível. Ele explica por quê. É possível filtrar o comportamento do usuário específico, sim, porque quando a gente trabalha com fraude, se eu quiser pegar, por exemplo, um fraudador, ver um comportamento específico de uma pessoa para ver se ela é um fraudador, por exemplo, é possível. Mas quando nós fazemos análise geral, a gente não vai para um indivíduo específico, a gente analisa uma massa de dados e comportamentos massivos, porque aí faz mais sentido e você engloba o usuário naquele determinado cluster de usuário. A gente vai sofrer no âmbito tecnológico, a gente vai ter que mudar várias coisas, vai ter que se adequar. Mas assim, a gente trabalha para uma área, a tecnologia em si, ela não é o fim, ela não vai chegar no cliente. Quem chega no cliente é a área de fraude, é a área de compras, é a área de marketing. Eu acho que a área de marketing vai sofrer muito, 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 porque você vai mudar muito o jeito de fazer marketing ativo, marketing inbound, assim, uma série de captação de leads e etc. Acho que esse vai ser o maior impacto. É importante destacar que isso não faz do Big Data o grande vilão dos tempos modernos. Assim como nenhuma tecnologia é essencialmente e totalmente boa ou ruim. Tudo é uma questão de direcionamento dessas novas ferramentas, como a gente já explicou no episódio 21 sobre Big Data, e que vale a pena ouvir de novo para lembrar os benefícios e os pontos sensíveis dessa tecnologia.
A gente também não pode esquecer o cuidado que temos que tomar com tantas informações geradas por nós, usuários, e entregues para grandes empresas. Foi assim, por exemplo, que foi possível manipular o conteúdo das redes sociais para influenciar grandes grupos de usuários, como foi relatado pela consultoria Cambridge Analytica, quando informações relacionadas ao perfil dos usuários foram manipuladas para influenciar as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Mas esse não foi o único caso. Em 2012, uma rede de supermercado dos Estados Unidos descobriu, por meio de um software de análise preditiva, que uma consumidora adolescente estava grávida antes mesmo que ela pudesse ou tivesse contado aos pais. Parece estranho, mas ao interpretar dados de outras consumidoras que também estavam grávidas, essa empresa percebeu um padrão de consumo: antiácidos e outros produtos para aliviar os enjoos típicos do primeiro trimestre de gestação. Assim, eles concluíram que a adolescente também estava grávida e passaram a enviar propagandas de produtos para gestantes e para bebês. Como a jovem ainda morava com os pais, todo mundo foi surpreendido pela notícia. A facilidade de acessar informações impulsionou a ciência dos dados. E hoje é possível supor o perfil dos usuários baseado nas atividades em uma rede social ou o histórico de navegação de sites. É só cruzar essas informações com o que já existe no banco de dados dos demais clientes. Especialistas apontam que 150 curtidas numa rede social são suficientes para definir a sua personalidade melhor do que familiares ou pares amorosos de longa data. Desde o escândalo envolvendo o Facebook e a consultoria Cambridge Analytica, aumentou a quantidade de iniciativas para proteger os dados dos usuários e dar mais transparência à coleta de informações feita por empresas em sites e aplicativos. A União Europeia lançou a GDPR, um conjunto de leis para proteger usuários e limitar a atuação das empresas. O documento é considerado bastante rígido com as empresas e se aplica não apenas aos usuários que estejam dentro dos países europeus, mas a todas as empresas que atuem também no continente. Em 2017, o Brasil aprovou um documento semelhante, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em 2 anos. O texto brasileiro não é considerado por especialistas tão complexo quanto o europeu, mas ainda assim avança na garantia da privacidade dos usuários e na transparência na captura de dados. Como? A Lei Geral de Proteção de Dados, criada após anos de debates entre empresas, sociedade civil e governo, define regras para a coleta de dados e cria mecanismos de proteção ao usuário. Na prática, a partir de 2020, haverá um maior controle e mais transparência na coleta e uso dos dados. Antes, ao concordar com os termos de uso, aquele que a gente nunca lê, não haveria controle sobre quais dados eram disponibilizados, nem como essas informações poderiam ser manipuladas. A gente conversou com o Marcel Geraldini da Math Marketing sobre as mudanças que leis desse tipo geram e como são um importante avanço na proteção ao usuário. O fato de a preocupação da titularidade do dado passar a ser da pessoa e não mais da empresa, isso acho que muda radicalmente a forma em que você tem que tratar o dado do indivíduo, né? E inclusive dar direito ao indivíduo de revogar esse dado. Existem 10 finalidades na lei acima que dão liberdade das empresas trabalharem e acima de tudo o governo poder solicitar algumas outras coisas, mas eu entendo que ela tem um viés de proteção ao usuário bem grande. Essas finalidades que o Marcel cita são os propósitos de uso dos dados capturados pelos dispositivos e armazenados pelas empresas. Eles variam de acordo com o mercado da empresa. Então, por exemplo, um banco é normal exigir o seu CPF, mas uma empresa de alimentação não precisa de exigir o seu CPF para você se cadastrar no site. É mais ou menos assim. A LGPD inclui 10 tópicos que definem comportamentos, prazos e outros detalhes como o tipo de dado a ser coletado por cada empresa e as condições de armazenamento e razões para capturas das informações individuais. Além disso, com a nova legislação, os usuários podem solicitar a exclusão de seus dados do banco de dados da empresa a qualquer momento. Para entender como será o relacionamento entre empresas e usuários depois que a LGPD entrar em vigor, escuta só a explicação do Fábio Jardim. Então, falando de LGPD, está tendo uma mudança muito grande, uma preocupação muito grande quando a gente fala de proteção aos dados. As empresas ainda estão assimilando essa nova lei e adequando os modelos dela, porque assim, são muitas regras, são várias mudanças de mindset mesmo, de marketing, não só de tecnologia, mas de marketing, de como você aborda o cliente, qual dado que você pode usar para abordar o cliente, como você pode fazer construção de leads. Então, assim, a gente ainda está discutindo isso para se enquadrar, mas como é lei, a gente tem que se enquadrar nessa nova abordagem. Mas é uma mudança de mindset realmente. Traduzindo, as empresas terão limites e muitas mudanças a serem feitas até que a LGPD entre em vigor. O que vale a partir de 2020 é a privacidade dos usuários, como explica bem o diretor jurídico da BINC, Márcio Cortes.
Hoje, as relações que tangem sobre o tratamento de dados pessoais são reguladas por lei. Portanto, os termos de uso, os termos e condições não vão poder prever qualquer tipo de ilegalidade, ou seja, algo que esteja contrário ao que está previsto em lei. Portanto, deverá ter uma adequação dos termos e condições quanto a essa nova legislação, e mesmo que se dê o aceite em termos que estejam contrários ao que prevê a lei, eles serão considerados nulos. Uma das falhas apontadas por especialistas na LGPD é a ausência de uma entidade fiscalizadora da lei, que verifique se todos os critérios estão sendo cumpridos. Mas, como a gente pôde perceber pelo que ouvimos aqui, estamos no caminho certo para devolver a propriedade dos dados aos usuários. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Infocast. A gente espera que vocês tenham refletido sobre privacidade e internet, porque a gente acha que o assunto é sério. Sim, gente, é sério, mas não é tão assustador assim, não precisa perder o sono. Ainda dá para considerar a internet uma ferramenta muito útil para vários assuntos. Ela não é a vilã que a gente ouve muito por aí, e tá mais para uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então ficam aqui as nossas considerações e o lembrete de que os seus dados e a sua privacidade são muito importantes. Por isso, temos que ter cuidado com o que fazemos e publicamos no ambiente digital. E se você ouviu a gente até aqui, não esquece de avaliar o Infocast no seu agregador preferido e compartilhar esse episódio com os amigos. Até semana que vem, pessoal! Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo. Este podcast foi editado por Caio Corraine.